eu preciso de uma ata, de uma Assembleia Extraordinária, de ratificação desse ato, de confirmação de que todos os condôminos estão de acordo com isso. Por isso que teve essa Assembleia. E a turma não estava confortável. E agora vai ter prestação de contas, vai abrir tudo para ver se eles concordam. Ou seja, entendem, turma, como na prática as coisas funcionam? Como essa matéria que é importante, como advogado, a gente precisa ter a leitura da situação, um termômetro, para tomar uma decisão correta, né? Então, é muito importante isso. Beleza. Então, na prática, revela-se como um facilitador, o qual não interfere, apenas conduz o processo de forma dinâmica e preparada, estimulando as partes a chegarem a um acordo. Lei de arbitragem, 9307 de 96. Eu sabia que tinha um 7, era 9307 de 96. Nesse passo, o despertar da mediação está intimamente ligado ao Instituto da Arbitragem. Estudos demonstram que 90% das arbitragens anuais realizam-se no campo trabalhista e do direito do consumidor. Os 10% restantes tratam de questões comerciais internacionais e domésticas. Ou seja, questões internacionais, por exemplo, uma compra de uma commodity deu problema num carregamento de soja, de açúcar, de óleo diesel. Estou fazendo uma exportação e deu problema. Existem gatilhos, existem cláusulas nos contratos, no sentido de levar o conflito para ele ser dirimido, dissolvido perante uma câmara arbitral. E geralmente as câmaras arbitrais cuidam dessas questões mais comerciais mesmo. Então, surgiram esses meios alternativos, que são métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Após a edição da lei de arbitragem, proliferaram cursos de capacitação para mediadores e árbitros, câmaras, institutos e centros de mediação e arbitragem em todo o país. Nesse passo, surgiu o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, CONIMA, então, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, visando estimular a criação de novas instituições de mediação, né? Cada mais a aderência das grandes empresas à mediação e à arbitragem, tá? Então, tivemos esse sistema multiportas, definido como mecanismo de aplicação desses métodos, a partir do conflito apresentado pelas partes interessadas, e uma variedade de meios ou portas, a fim de que se possa identificar qual a mais adequada para a propositura de um acordo e o cumprimento por ambos os indivíduos, ok? Então, veja, por que é justiça multiportas? São várias portas, são várias vias, tá vendo? Cada setinha é um caminho para você solucionar. É nesse sentido que essa imagem dá. Então, lembra, justiça multiportas, são várias portas, são vários caminhos que nós temos para a solução pacífica de um conflito, podendo escolher, né, aquela forma que mais que seja mais efetiva, tá? Acesso à justiça, portanto. Então, visando analisar a relevância desse sistema multiportas como meio de promoção do direito fundamental de acesso à justiça, e sua importância para a prestação jurisdicional do sistema criminal, desenvolveu-se essa pesquisa através de uma metodologia qualitativa que se caracteriza pelo entendimento detalhado de situações e significados em que há um interesse em buscar o lado subjetivo do fenômeno e valorizar as palavras, pois estas se transformarão em dados relevantes sobre o tema a ser estudado, quando se deseja avaliar a complexidade da realidade. No Brasil, a Constituição de 1946 foi a primeira a prever o amplo acesso à justiça. Em 88, o mencionado princípio encontra-se consagrado no artigo 5º, 35, abrangendo a lesão a direito em via repressiva, quando já constatada a violação do direito, ou como via preventiva, diante de qualquer ameaça que possa pôr em xeque um direito subjetivo. Veja, quando nós falamos em direito subjetivo, é o direito da parte, é o direito que eu tenho de efetivamente fazer algo, né? Então, é o meu direito de entrar com uma ação. Por isso que existe a decadência e a prescrição, porque existe um direito subjetivo. E uma vez sendo preterido esse direito subjetivo, eu posso me valer dos mecanismos de acesso à justiça. Claramente, existe um prazo
para que eu faça isso. Por isso que quando você tem uma ação de alimentos, você tem 3 anos para executar as prestações alimentares. Senão, o que acontece? A perda da pretensão, passado esse prazo e não feito nada, você perde o direito de cobrar aquelas prestações alimentares, ok? É nesse sentido, portanto. Então, a lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Temos um fenômeno da desjudicialização. Esses meios são a conciliação, a mediação, a arbitragem e a negociação. Ou seja, vamos evitar a justiça, a judicialização. Tem que entrar com uma demanda. É horrível ter que entrar com uma demanda, é desgastante, demora muito. Não podemos fazer de uma forma que seja mais tranquilo para todo mundo, né? Evitando esse desgaste, essa demanda, essa morosidade da justiça, que é inerente, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, conciliação judicial, mediação judicial e arbitragem. A conciliação judicial se dá quando o conflito já está instaurado, sendo que o juiz do processo atuará como conciliador. Destaca-se que a função do conciliador é também desenhada nos juizados criminais por bacharéis de direito e supervisionadas pelo juiz de direito. Mediação judicial é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as partes, a fim de que elas mesmas construam a melhor solução para o problema e firme um acordo. Então, veja, olha só a diferença entre conciliação e mediação. Na conciliação já está instaurado e o juiz atua como conciliador. O conciliador ele tem que estimular e pode propor algumas soluções, ok? Ao passo que o mediador, não, as próprias partes. Então, o grande exemplo que nós temos o acidente de trânsito na conciliação judicial. Imagina que eu saí de casa aqui agora e me envolvi no acidente de trânsito. Eu não conheço quem é a pessoa. Eu levo no juizado, o conciliador vai ver, também não conhecia, as partes não se conheciam, então ele pode ser um pouco mais incisivo e propor, porque vai tomar menos proporção, assim, digamos, na decisão das partes, né? Então ele atua um pouco mais presente, o conciliador. Ao passo que na mediação, as partes já se conhecem. Imagina uma ação de guarda, tutela, adoção, uma separação. O mediador, as partes já se conhecem. O clima é tenso, o clima é denso. Aí o que acontece? Ele tem que ter esse feeling e deixar as próprias partes resolverem o quadro. Então, um exemplo crasso é isso: direito de família, mediação. E a arbitragem é uma alternativa extrajudicial e voluntária de solucionar conflitos, não sendo realizada pelo judiciário e por um terceiro, que irá elaborar a decisão final, devendo atuar com neutralidade e imparcialidade, ok? O árbitro tem que ser neutro e atuar com imparcialidade também. Tudo bem até aqui, turma? Alguma dúvida? Deixa eu voltar lá. Belezinha? Acho que sim, né? Então, ótimo. Vamos seguir aqui. A justiça restaurativa, então. Qual é a ideia da chamada justiça restaurativa? Como funciona? A justiça restaurativa, ela pode ser utilizada em qualquer etapa do processo criminal. O método está baseado na escuta das partes, mediante aproximação entre vítima, agressor, suas famílias e a sociedade. A prática da justiça restaurativa se dá de forma voluntária e somente quando há reconhecimento da culpa por parte do ofensor. O método ele não exclui necessariamente o processo. Ao final, a justiça restaurativa prevê um acompanhamento em que os facilitadores acompanham as partes, geralmente por 6 meses, para verificar se os termos pactuados, ou seja, que foram convencionados, estão sendo cumpridos e se os resultados têm sido satisfatórios, ok? Então, justiça restaurativa de Albert Glass criou essa denominação em 77 e escreveu um artigo, Beyond Restitution, ou seja, Creative Restitution, além da restituição, ou restituição criativa, mais voltada para o âmbito penal, e depende ser justiça retributiva baseada na punição, ao passo que a restaurativa voltada à reparação.
Então, você tem essa diferença. A retributiva é baseada na punição, ao passo que a restaurativa na reparação. Nesse sentido, foi aprovado o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, por meio de um decreto, o 7.037 de 2009, e alguns objetivos estratégicos foram traçados, como incentivar projetos pilotos de justiça restaurativa, analisar o seu impacto e aplicabilidade no sistema judiciário brasileiro. Também devem ser traçadas estratégias de mediação e negociação e dessa justiça restaurativa nas escolas. Deixa eu perguntar. Acho que alguém está falando comigo. Vamos lá. Quem perguntou, pessoal? Oi, professor, é a Aline. Vamos lá. Existe hoje, em prática, esse trabalho de justiça restaurativa aqui no estado de São Paulo? Pelo menos na comarca aqui onde eu trabalho, não existe. Sim, é assim. Foram essas metas, né, que foram implementadas, e sim, é para ter sim. Então é uma falha grave, pode inclusive acionar a OAB local para verificar perante o TJ o que está acontecendo. Por que essas métricas não estão sendo implementadas? Por que está tendo essa falta, né, de mecanismos nesse sentido? Como que está o fórum hoje? Tem aí de vocês, que cidade que é? Cajamar. Cajamar. Eu moro em Jundiaí, é perto daqui. E não tem juizado aí? Como é que é? Tem juizado especial? Tem. Só não tem essa prática de justiça restaurativa. Tá. Sim. Então, isso provém muito de quem? Do judiciário, né? Então, existem essas políticas que são implementadas pelo TJ. Então, os juízes são obrigados a implementar nas varas judiciais essas questões para trazer à tona, no caso aqui, a justiça restaurativa é muito no sentido criminal, né? Quando foi perpetrada. Inclusive, por exemplo, um acordo de não persecução penal é uma dessas formas de justiça restaurativa, né? Você está dando oportunidade para a pessoa, você está tentando evitar que ela seja processada, porque sabemos que existem consequências a partir do momento que uma pessoa é criminalizada, né? Por exemplo, se ela é fichada, muitas vezes isso vai gerar uma restrição para ela para conseguir um emprego futuramente, o pessoal não vai querer dar porque tem passagem, etc. Então, é negativo, gera uma desconfiança. Então, a justiça restaurativa, ela nessa ideia macro, vamos dizer assim, que tenha foi feito naquela oportunidade, um design institucional. O que é isso? Eles pegaram as principais pautas, fizeram balizas, estudos de prognose futuros, entendendo quais métricas precisam ser implementadas. E uma dessas pautas foi a justiça restaurativa, né? Progressivamente, a ideia é essa, de fomentar isso, essas práticas autocompositivas e mitigatórias, assim, digamos, dos conflitos, para tentar trazer um pouco mais de organicidade ao sistema, tá? Então, no âmbito criminal, ela precisa atender os requisitos do ANPP, da suspensão condicional do processo, ou é só a depender da vontade da vítima de aplicar uma medida alternativa? Não, é um direito, né? A lei determina que, tendo os requisitos, né, é obrigado, né? Até o promotor tem que ver isso, né? E se as questões estão presentes para oferecer um ANPP, ele é obrigado, né? Não ter cometido nos últimos 5 anos, a pessoa não ser reincidente, uma série de requisitos, infração de baixa gravidade, baixo potencial lesivo, aí, dando aqueles requisitos que o CPP determina, é um direito / dever do promotor de justiça oferecer isso à parte, né? Porque se ela não fizer, está transgredindo esse direito. Isso ela pode tomar uma representação, eventualmente, no advogado, se for constatado que, vamos supor, um promotor naquela comarca simplesmente passa por cima dessa regra. Então, na prática, não inclui nenhum tipo de procedimento diferenciado. Só se cumpre o que está no Código de Processo Penal, a ANPP, suspensão condicional, suspensão da pena, né, dentro daqueles parâmetros, e aí se traz a vítima para reduzir
trauma dela, qual seria assim, a diferença entre a aplicação da justiça restaurativa e simples institutos despenalizadores do ANPP ou do Código Veja, Penal? dependendo do delito que foi perpetrado, por exemplo, o crime de estupro, inclusive tinha essa questão que era ação condicionada à representação da vítima antigamente, agora acho que é pública incondicionada, inclusive se for de vulnerável, né? Tendo em vista a exposição da vítima pela sociedade, pelo meio social, muitas vezes a integridade física, psicológica, emocional dela é levada em consideração. Então, a justiça entende que a ideia é você punir aquele delito que está sendo praticado e trazer o menor dano possível à vítima. Porque as sequelas, as mazelas, ela vai ficar internalizada nela, né? Então, você tem que encontrar, vamos dizer assim, o equilíbrio entre esses pontos para você conseguir atingir esse ideal de justiça. Não sei se ficou claro isso. Eu acho ainda um pouco confuso, eu não consigo entender qual é o benefício real para o modelo de justiça penal hoje, da justiça restaurativa, se não tem uma flexibilização além daquilo que já está previsto no Código de Processo Penal. É que o que acontece? Você precisa desenvolver essa cultura na mentalidade das pessoas, inclusive dos operadores do direito. Nós estamos diante, muitas vezes, de um sistema punitivista, né? Então, veja, a ideia é, aconteceu o fato, eu puno e aplico a lei e ponto. E esse mecanismo de justiça restaurativa, ela visa mitigar essa visão, né? Entender que muitas vezes essa compreensão, você entender o quadro, vai gerar um efeito diferente, inclusive a questão da ressocialização, que é muito debatida. Então, sim, existem esses institutos despenalizadores, como a sursi processual, suspensão condicional da pena, acordo de não persecução penal, dentre outros no âmbito criminal, que são medidas que o legislador foi entendendo que faziam sentido para mitigar o dano. Mas é importante que essa cultura seja enraizada nos operadores. Eu acho que é nesse sentido. Então, veja, essas políticas, esses fóruns, esses seminários que são promovidos pelo CNJ, né, em qualquer etapa do processo criminal, está baseado na escuta das partes, mediante aproximação entre vítima, agressor, suas famílias e sociedade. Então, é importante tentar integrar, né? Ela se dá de forma voluntária e quando há reconhecimento da culpa por parte do ofensor. Não exclui o processo, necessariamente, pode ter processo. E prevê um acompanhamento em que os facilitadores acompanham as partes, geralmente por 6 meses, se os termos pactuados estão sendo cumpridos e os resultados têm sido satisfatórios. Então, você tem esses facilitadores que visam acompanhar. É muito difícil na prática isso, tá? Eu entendo a sua situação, porque o que acontece? Você não tem ferramentas para fazer o controle disso, de tudo, né? Você vai ter um facilitador, Aline, é mais custo para o tribunal, é mais custo para o juiz ele quer tirar da pauta o processo, ele tem uma infinidade de coisas que acontecem, então não dá para você dar muitas vezes, esse acompanhamento pessoal, vamos dizer assim, nos casos, né? Não, perfeito, agora ficou mais claro. Inclusive, né, um dos requisitos, às vezes, é a reparação, né, do dano. E aí, nesse aspecto, a justiça restaurativa seria bem interessante para a restauração do dano à vítima. Mas eu entendi, agora sim, agora ficou claro. Obrigada, viu? Imagina. Bom, seguindo então, turma. Então, evolução do conceito de acesso à justiça. No Brasil, o acesso à justiça, ele surgiu como direito fundamental em 1946 e previa que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito individual. O ato institucional número 5, de 68, representou um retrocesso ao povo, que na prática gerou uma série de ilegalidades e arbitrariedades. O acesso à justiça é um tema de elevada importância, o qual objetiva combater as profundas desigualdades sociais. Então, Mauro Capelletti e Brian Gart conceituam esse acesso à justiça como uma expressão, né,
para determinar duas finalidades básicas, pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e resolver os seus litígios sob os auspícios do Estado. Então, o sistema deve ser igualmente acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos, ok? Então, veja, o acesso à justiça é nesse sentido, de fomentar a igualdade, a inclusão, a positivação, né? De fazer com que as partes tenham esse... Olá, alguém perguntou alguma coisa? Professor, bom dia. Bom dia, André. Eu gostaria de saber se esse material vai ser disponibilizado, porque eu não estou conseguindo acompanhar na escrita aqui no meu caderninho. Esse Claro. material que o senhor está passando vai ser disponibilizado? Vai ser disponibilizado sim, André, fica tranquila. Ah, ok, então. Desculpa interromper, viu? Obrigada. Imagina. Tem bastante informação boa, né? Fica tranquila que depois você vai conseguir consultar tudo, tá? Então vamos lá. Voltando então. Então tivemos esse ato institucional 5, né, retrocesso na época, em 68, ilegalidade e arbitrariedade. Então era o regime militar, né, o pano de fundo era o regime militar, e veio esse ato, implementou várias medidas arbitrárias, antidemocráticas, que você tinha ali naquela oportunidade a imposição atos imperativos, né, sobre como fazer, do que tinha que acontecer. Então, não foi positivo. Depois, esse conceito foi evoluindo, né? O Mauro Capelletti e Brian Gart, Mauro Capelletti é um italiano, e Brian Gart é um inglês, eles foram falando desse acesso à justiça, né? De difícil definição, para determinar duas finalidades básicas do sistema, pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos, resolver seus litígios, e deve ser acessível a todos. E deve ser igual e socialmente justo, tá? Esse aqui é o livro, ok? Então, ele fala muito sobre essas questões. Esse movimento ele ganhou destaque na década de 70, quando estudiosos de outras áreas do direito levaram à consideração diversas realidades, né, do que acontecia. Esse trabalho é conhecido como Projeto Florença. Só deixa eu ver que eu acho que está meio perdido ali. Vou puxar um pouco mais para cá isso aqui. Projeto Florença. Olha aí, pessoal. Professor arrumando slide ao vivo. Vamos lá. Projeto Florença, tá? E os principais resultados foram expostos, né, de acordo com Mauro Capelletti e Brian Gart. 3 ondas renovatórias ou movimentos renovatórios de acesso à justiça, ok? É um livro bastante relevante esse. Nessa obra, preocupação dos autores com o problema do acesso dos indivíduos mais pobres ao poder judiciário, a respectiva representatividade, por meio de advogados públicos ou privados, bem como de uma decisão justa e efetiva. Então, veja, a primeira onda renovatória, ela casa muito com os movimentos da lei de justiça gratuita, que é a Lei 1060 de 50, né? Que é uma lei que falava que a ideia qual era? A ideia era de ter um advogado constituído, pago pelo Estado, para dar aquela pretensão, aquela satisfação, aquele atendimento a quem precisa, a pessoa que não detém o mínimo existencial, condições dignas de pagamento, né? Que vai, obviamente, pactuar e atingir nas finanças da família. Então, a ideia era exatamente essa, de você ter esse pagamento, tá? E dar a gratuidade de acesso à justiça às pessoas. Então, a doutrina também prevê um incentivo à adoção de políticas públicas e judiciárias voltadas para a tutela dos direitos difusos e coletivos, assim como estímulo à solução alternativa e à estruturação e criação de novos tribunais, como o juizado de pequenas causas. Então, veja, se na década de 50 do século 20, tá, nós estávamos trabalhando com isso, precisávamos dessas ondas renovatórias, e na década de 70 tivemos esse movimento, então vem desde a década de 50, mas na década de 70 estourou, tá? Isso no âmbito internacional, inclusive, sendo que teve essa obra do italiano e do inglês. Então, essa expressão, ela é entendida como várias conceituações, né?
acesso aos aparelhos do Poder Judiciário, até o acesso aos valores e direitos fundamentais do ser humano. E a segunda, a mais adequada, a importância dos aspectos formais do processo, o acesso à justiça que não se esgota no judiciário, mas representa o acesso a uma ordem jurídica justa. Olha só, até isso é importante. Ordem jurídica justa. Essa é a finalidade, ok? De você ter esse acesso à justiça. O acesso à justiça, ele pode ser reconhecido como condição fundamental de eficiência e validade de um sistema jurídico. O professor Hugo Nigro Mazzilli fala muito disso, acesso à ordem jurídica justa, ok? Que os direitos difusos advieram dessa questão, dessa evolução das ondas renovatórias até o momento que tivemos uma onda de novos direitos, que foram os direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, que foi, se não me engano, a terceira onda, a gente vai chegar lá, tá? Mas para vocês entenderem como foi se entendendo o direito. Quando eu disse que o direito é dinâmico, ele é mutável, ele não é estático, portanto, tá? O acesso à justiça é reconhecido como essa condição de eficiência e validade de um sistema, é um meio básico do direito do ser humano, né? A Constituição de 88 prevê esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Verifica-se a importância desse princípio, por meio dele resta cristalino a ordem constitucional vigente. Não pode afastar das mãos do Judiciário a apreciação de uma demanda toda vez que for transgredido um direito ou lesionado. Então, veja, a foto, uma onda no sentido, né, de que você está na praia e vem, né, onda, vem e volta, ou seja, estava trazendo a necessidade de novos comandos. Aquela onda veio, bateu, e toda a estrutura que tinha, se você não controla, né, leva embora. A onda vem e leva embora. Então, veja, uma série de estruturas, de conceitos que estavam já enraizados, tiveram que ser refeitos. Essa é a lógica. Aquilo já não está mais funcionando como deveria. Precisamos efetivamente pensar a respeito do que está acontecendo para trazer comandos mais consentâneos com o dado de realidade que temos hoje, né? Então, Mauro Capelletti e Brian Gart lançaram na década de 70 esse livro. Restou demonstrado uma oxigenação no sistema judicial, reconhecido por demandas individuais, entre pessoas físicas ou jurídicas, em regra. E surgiu essa onda, né, de renovatórias de acesso à justiça. Deveria ocorrer uma alteração significativa do sistema, de alterar esse panorama individual e passar a abarcar o transindividual, ou seja, além do indivíduo. Por isso que nós começamos a falar em direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, tá? Então, primeira onda renovatória. Tudo bem até aqui, turma? Tá dando para pegar? Como estamos? Beleza, né? Seguindo, então. Essa onda renovatória. Assistência judiciária gratuita aos pobres. As pessoas não dotadas de recursos econômicos, esse fator era impeditivo da obtenção de auxílio profissional prestado por um advogado. Então, o sistema adotado pelo direito brasileiro é do que essa assistência judiciária gratuita deve ser prestada pelo Estado, uma verdadeira, fazendo com que esses direitos sejam respeitados. Os advogados devem ser pagos pelo governo, encarregados de promover os interesses dos pobres enquanto classe. Na prática, o sistema político vigente no Brasil não tem atendido de forma significativa o que dele se esperava. A maioria dos estados brasileiros não estavam devidamente preparados com profissionais suficientes para atender a demanda existente. O Judicare, que é espécie do gênero justiça gratuita, ou sistema de assistência judiciária gratuita, foi criado com um escopo, ou seja, com o intuito de atender uma parcela significativa da população, com remuneração prestada pelo Estado. Esse Judicare, ele era na Inglaterra, tá? É um sistema que foi adotado. Depois veio para cá trazendo esse tipo de situação para o nosso sistema. Ela é diferente do chamado sistema pro bono, né? O pro bono, na verdade, você faz e não cobra nada. Então, a assistência judiciária gratuita é praticamente pro bono. Você ganha mixaria, mas quando você não ganha nada mesmo, você faz ali pro bono, é que você não ganha nada. Então,
para o bem, pro bono, em latim. E, portanto, o termo nada mais é do que uma atividade voluntária oferecida pelo profissional da advocacia com o objetivo de prestar serviços jurídicos gratuitamente a pessoas de baixa renda, que não têm meios para arcar os custos de uma demanda judicial. É importante não confundir a advocacia pro bono com assistência jurídica pública e gratuita. Olha só. Se trata de uma obrigação do governo, né, no caso gratuita e pública, por meio da figura do advogado, no caso do defensor público. Então, essa é a distinção. Então, se eu estou na assistência judiciária via defensoria, eu estou nesse esquema de assistência judiciária pública. Né? Ainda que eu ganhe pouco, eu ganho alguma coisa, então não é pro bono. O pro bono é, eu pego, abro lá uma área pro bono no meu escritório e vou atender um monte de gente e não vou cobrar nada. Então, isso é uma outra alternativa que nós temos, né? Então, a advocacia pro bono é uma importante ferramenta para garantir que todos tenham o devido acesso à justiça e visa fortalecer a responsabilidade social da profissão, além de auxiliar em questões mais básicas e de fácil resolução, tá? Então, nós temos um retrospecto histórico do acesso à justiça aos vulneráveis como um problema político no Brasil. Então, nós tivemos aqui a crise de 1929 na Bolsa de Valores de Nova York, nós sabemos. Inclusive, naquela oportunidade, tivemos o New Deal por Franklin Delano Roosevelt, que foi uma política estatal no sentido de novos negócios, de movimentar a economia, que tinha uma série de desemprego, teve uma série de quebras, né, na Bolsa, naquela foi um fenômeno bem forte do século XX. Inclusive, também tivemos em 2008 na China, né, aquela quebra que tivemos na época, que a Bolsa caiu muito, um monte de problema, isso impacta o mercado como um todo, tá? A Constituição prevê necessidade de criação de um órgão especial com função de propor assistência judiciária, entendia isso. Aí, em 34, nós tivemos perto, né, essa época de 29. Em 37, regime ditatorial civil, Constituição omissa, caso do Rio de Janeiro, desde 1897, possui um serviço de assistência judiciária do Distrito Federal, e ainda na década de 50 já contava com uma instituição designada como Defensoria Pública. Breve experiência democrática entre 45 e 64. Aí, em 1950, saiu a Lei 1060, normas de gratuidade de custos e taxas aos necessitados, ok? Que é a tal da justiça gratuita. A pessoa hoje tem, nós sempre quando pedimos gratuidades com base nessa lei. Retorno do regime ditatorial, de 64 a 74, com alguns direitos sociais. A Constituição deixa a regulamentação da assistência judiciária a cargo do legislador ordinário. Tivemos o caso do Piauí, advogados de ofício. Em 83, esse caso do Piauí, decreto estadual 5.504, que coloca a Defensoria Pública, a retomada da supremacia, né, a Constituição Cidadã em 88, acesso à gratuidade a ser executada pela Defensoria Pública, portanto, tá? Vocês vão ter acesso a isso, fiquem tranquilos. Turma, vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos, a gente já volta, só para dar uma respirada. Beleza? Então, já voltamos.
Oi, pessoal, estão por aí já? Vamos voltar, então. Voltando para os slides, tá? Então, a advocacia pro bono, ok? Para melhor contemplação e exercício de forma legal, e visando evitar atos abusivos, nós tivemos uma resolução 2002-2015-A, que normatiza a realização dessa atividade. Então, no exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habitual, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Então, considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. A advocacia pro bono, ela pode ser exercida em favor de pessoas naturais, que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, em beneficiar instituições que visem a tais objetivos ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela, ok? Então, veja, é clara essa resolução aqui, determinando como funciona, quais são as balizas, né? Zelo e dedicação, prestação gratuita e voluntária de serviço sem fim econômico, em favor de pessoas naturais, não jurídicas, né, que não tenham dinheiro, e não pode ser utilizada para fins políticos ou partidários. Então, não é porque eu estou fazendo isso que eu sou bonzinho, e isso eu vou usar futuramente para me candidatar a um cargo público, a um mandato público eletivo, para eu ter alguma benesse, não é nesse sentido. Claro que isso indiretamente acaba acontecendo, porque você vai ganhando... as pessoas vão reconhecer, mas não é esse o intuito, nesse sentido que a lei está falando, tá? Não é nesse sentido. Então, o Judicare, então, na Inglaterra, em 1949, surge um sistema gratuito de assistência, onde o cidadão escolhia uma lista com o nome dos advogados inscritos e um patrono para defendê-lo. O patrono seria um advogado, né? Eram remunerados pelo Estado. Capelletti falava desse sistema Judicare. Era um sistema através do qual a assistência judiciária é estabelecida como um direito para todas as pessoas que se enquadrem nos termos da lei. Os advogados particulares, então, são pagos pelo Estado. A finalidade desse sistema é proporcionar aos litigantes de baixa renda a mesma representação que teriam se pudessem pagar um advogado, ok? Então, veja, o Judicare, portanto, não é porque é gratuito que é uma porcaria, não é essa a ideia. A ideia é que você tenha um profissional que vai fazer esse atendimento como se fosse um caso contratado no particular, né? Dando atenção à demanda como um todo, né? Então, quem tem direito à justiça gratuita? Pessoa física ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas e os honorários advocatícios. Então, o exame de DNA, um perito, um intérprete, um tradutor, são algumas despesas inseridas no rol de gratuidade de justiça. Então, no Brasil, fazendo uma analogia, trazendo para a nossa realidade, nós tivemos essa lei, a 1060 de 50, e regulamentando a gratuidade, as despesas e os custas processuais para pessoas que não tenham condições de custear um processo judicial e assistência gratuita. Nesse primeiro artigo, os poderes público, federal e estadual, independentemente da colaboração, que possam receber dos municípios e da OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei, ok? Concederão. A lei fala, tem que fazer, ok? Então, a assistência judiciária gratuita, ela é regulamentada pelo CPC, onde tem uma seção específica, onde se encontra o denominado da gratuidade e da justiça, que são regulamentados pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo de 2015. O artigo 98 fala que a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar a custa, despesas e honorários tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei, ok?
vai ter como fazer. Isenções e justiça gratuita. Em conformidade com o artigo 3º da referida lei, a assistência judiciária compreende as seguintes isenções. Ou seja, eu não vou pagar. O que eu não vou pagar? Né? Eu vou ter de isenção, ou seja, eu vou ter não preciso juntar taxa judiciária e selo, emolumentos e custos devidos aos juízes, órgãos, MPs e serventuários da Justiça, despesas com publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais, das indenizações devidas às testemunhas, que quando empregadas receberão esse salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o Poder Público Federal no Distrito Federal e nos territórios ou contra o Poder Público Estadual nos estados. Então, são essas isenções. O que mais? Os honorários do advogado e peritos. Então, seguintes isenções: taxa judiciária e selo, emolumento e custo, emolumento é taxa judiciária e cartório, né? Despesas com publicações indispensáveis do jornal da divulgação de ato oficial, indenização devida à testemunha e honorário de advogado e perito, tá? Tá fora do jogo, é isso que está falando. Então, ondas renovatórias, a primeira delas, assistência judiciária aos pobres, obstáculo econômico de acesso à justiça, foi considerada em 5 de fevereiro de 1950, há mais de 40 anos com a instituição da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 94. A segunda onda renovatória, a representação dos interesses difusos em juízo, contornar o obstáculo organizacional do acesso à justiça. E a terceira onda, denominada do enfoque de acesso à justiça, que tem a concepção mais ampla do acesso e tem como escopo instituir técnicas processuais adequadas e melhor preparar estudantes e aplicadores do direito, que é o tal da justiça multiportas, mediação, conciliação e arbitragem. Então, resumão da ópera. 3 ondas. Primeira, a justiça gratuita. Segunda, interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. E terceira, a justiça multiportas, acesso a uma ordem jurídica justa, mediação, conciliação e arbitragem. Ok? Segunda onda renovatória, então, direitos transindividuais, difusos, coletivos, individuais homogêneos. Nem todos os titulares de um direito difuso podem comparecer em juízo. Todos os interessados na manutenção da qualidade do ar de uma determinada região têm esse representante adequado para agir em benefício da coletividade, mesmo que não sejam citados individualmente. Da mesma forma, para ser efetiva, a decisão deve obrigar a todos os membros do grupo, ainda que nem todos tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. Então, essa noção tradicional da coisa julgada precisa ser modificado de modo a permitir a proteção judicial efetiva dos interesses difusos. O direito brasileiro, ele edifica vários mecanismos para tutelar, entre eles ação popular, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, o CDC e a lei de ação civil pública. Então, a ação popular. No que diz respeito à ação popular, regulamentado pela Lei 4717 de 65, é um mais moderno instrumento para a tutela dos direitos meta-individuais, que depois de uma série, a doutrina concluiu pela insuficiência desse mecanismo. Então, quais são os aspectos da ação popular? A restrição da legitimidade ativa, somente o cidadão eleitor é apenas a pessoa natural em pleno gozo dos direitos políticos, artigo 1º e súmula 365 do Supremo. O fato de haver tão somente dispensado o adiantamento das custas, sem desucumbrir o autor sucumbente, o cara que perdeu, não recepcionado na Constituição de 88. Isentou de ônus de sucumbência. O caráter exclusivamente repressivo da ação, cuja letra vai de encontro, ou seja, vai no mesmo sentido com o direito fundamental de acesso à justiça, também princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, artigo 5º, inciso 35. E o objeto de proteção, que não abrange todos os direitos transindividuais, apesar dessa considerável ampliação, sendo, portanto, taxativo. O que é algo que é taxativo? É aquilo e pronto, já está elencado, não é exemplificativo. Exemplificativo é quando pode ser e outros a serem definidos. Taxativo são aqueles e ponto, tá? Há de ressaltar ainda o desvirtuamento do uso da ação popular para fins políticos partidários e desmoralização muitas vezes infundada dos agentes, tá? Beleza. Então, a ação civil pública.
é uma lei muito importante, muito solicitada em provas da OAB, muito solicitada em certames públicos do direito, em qual área for, magistratura, Ministério Público, Procuradoria do Estado, entendeu? O que for necessário, cai essa lei, né? Então, a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor de 90 formam um chamado microsistema processual coletivo, que hoje não existe um código coletivo, assim, digamos, né? Existem projetos nesse sentido, mas não existe um código coletivo. Então, você aplica essas duas normas em conjunto para trazer as balizas, as normas, os comandos que veiculam esse quadro. Legitimados atuarão em nome próprio, não havendo que se falar em procuração para tornar viável a defesa em juízo desses direitos, e é um regime específico diferenciado dessa legitimação ativa. Esse tipo de legitimidade ativa faz com que seja dispensável, ou seja, descartada, a participação direta de todas as pessoas que poderão ser beneficiadas por eventual sentença de procedência, que não precisem sofrer esses dissabores rituais do processo, tá? Autotutela é um dos métodos de solução de conflitos, conjuntamente com a autocomposição e a jurisdição, sendo a mais primitiva, nascido com o homem na disputa de bens necessários à sua sobrevivência, representando a prevalência do mais forte sobre o mais frágil. Então, com a evolução da sociedade e a organização do Estado, ela foi sendo expurgada da ordem jurídica por representar sempre um perigo para a paz social. Então, excepcionalmente, até porque o Estado não tem como socorrer o jurisdicionado, que é o jurisdicionado da pessoa que precisa de uma prestação jurisdicional, a tempo e a hora, a autotutela é ordinamente, ou seja, atualmente, né, admitida apenas para defender direitos que estejam sendo violados. Então, quais são as características? A ausência de um jogador distinto das partes, a imposição da decisão de uma parte, geralmente o mais forte, em detrimento da outra. No direito moderno, a autotutela ela serve para satisfazer uma pretensão, né, embora legítima, salvo quando autorizado por lei, como crime e sujeito à sanção legal. Então, a autocomposição é um método de resolução de conflito entre pessoas e consiste em os indivíduos ou ambos criam uma solução para atender os interesses deles, chegando a um acordo. Isso pode ser realizado por meio de criação ou divisão de valores, ou um ajuste de vontades, né? Pode haver, portanto, a participação de terceiros, conciliador ou mediador, ou na negociação e evitação do conflito. A mediação é considerada como atividade técnica, exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório, olha só, turma, que, escolhido ou aceito pelas partes, auxilia e as estimula a identificar e desenvolver soluções consensuais para a controvérsia, ok? Então, essa é a definição, tá, da lei. As próprias partes chegam, que é um exemplo no direito de família. Pode-se dizer que a autocomposição, mesmo advinda dos primórdios da civilização, continua existindo até hoje no direito brasileiro. Então, a autocomposição ela é fomentada pelas leis mais atuais, como mediação e o CPC. O novo código fala que a conciliação, mediação e outros métodos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores e membros, inclusive no curso do processo judicial. Heterocomposição. Em muitos casos, no entanto, a via consensual resta irremediavelmente obstruída, ou seja, fechada, não sendo possível a autocomposição. Nessas hipóteses, a contenda subsistente entre as partes deverá ser resolvida por intermédio da heterocomposição, onde terceiro não interessado fará a emissão de um juízo de valor acerca da natureza conflituosa, decidindo definitivamente a questão. Então, a decisão proferida pelo julgador possui caráter impositivo e substitui a vontade das partes, fazendo os desígnios do direito objetivo. Então, a heterocomposição pode assumir duas formas, a arbitragem e a jurisdição. Na arbitragem,
é regulada pela Lei 9307 de 96, as pessoas maiores e capazes poderão escolher um terceiro imparcial para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A autoridade do árbitro não deriva do poder superior às partes, mas da própria autonomia volitiva na questão. Então, após o regular procedimento, o árbitro deverá analisar as alegações apresentadas, decidindo a maneira impositiva do litígio. A sentença proferida pelo árbitro não fica sujeito a recurso ou homologação pelo judiciário. Lembra que eu tinha falado para vocês? Então, deu a decisão, direitos patrimoniais disponíveis, não cabe a apelação. Decidiu, acabou, produzindo os mesmos efeitos de uma sentença prolatada por um órgão jurisdicional. Inclusive, o 515.7 do CPC confere à sentença arbitral eficácia de título executivo judicial, que a defensoria estaria no pleno exercício da atividade jurisdicional. Portanto, ela tem o mesmo poder, o mesmo efeito, a mesma eficácia de uma decisão judicial. Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, tá? Instituiu a Política Nacional do Tratamento Adequado de Conflito de Interesses no âmbito do judiciário, né? Pontos mais importantes. Atualização do conceito de acesso à justiça, não como mero acesso aos órgãos judiciários e aos processos contenciosos, e como acesso a uma ordem jurídica justa. Então, essa resolução é importante, tá, turma? Resolução 125 de 2010. O direito de todos os jurisdicionados à solução dos conflitos de interesse pelos meios mais adequados, sua natureza, a peculiaridade, a utilização de mecanismos alternativos, como mediação e conciliação. Obrigatoriedade de oferecimento de serviços de orientação, informação e mecanismos alternativos de resolução, além da solução adjudicada por meio de sentença. Preocupação pela boa qualidade desses serviços de resolução, com adequada capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos mediadores e conciliadores, tá? Então, quais foram as medidas a serem tomadas? Obrigação de criar os núcleos permanentes de métodos consensuais de conflitos, ou no PMEC, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, SEJUSC, cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores, com carga horária mínima e conteúdo programático, banco de dados para avaliação de cada centro e cadastro de mediadores e conciliadores que atuem em seus serviços, ok? O que é conflito? Então, tudo bem até aqui, turma? Alguma dúvida? Beleza, Andréia? Tá dando para pegar? Ótimo. Então, esses documentos são importantes, tá? Resolução 125, deem uma olhada depois, que traz aí toda essa questão do que precisa ser renovado, né? Então, o que é conflito? O conflito é o vocábulo oriundo do latim conflicto, que significa o embate de pessoas que lutam, altercação, barulho, desordem ou tumulto. A essência do conflito é a oposição, a divergência de opiniões e pleitos que, numa primeira, são incompatíveis e inconciliáveis. A lide, que é o conflito de interesses, é anterior ao processo, sendo a condição indispensável à sua formação. Então, para os fins jurídicos, o conflito ele não é propriamente o que interessa ao direito, mas a lide em suas reverberações do direito processual. Então, o conflito ele é integrante do conceito de lide e natureza extraprocessual, enquanto que a lide pode ter a natureza tanto de extra como endo. Endo é dentro do processo, extra é fora. O general chinês Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele teria que o principal objetivo da guerra é a paz. Claro, por quê? Olha, você está em guerra, chega uma hora que um vai ganhar, que os dois exércitos vão ficar fracos. Quem que vai ganhar? Aquele que for mais forte. Então, é a paz. Vai ter uma briga, a gente vê, né? Os generais lá se digladiando, se matando, etc. E depois, no final, tem uma pacificação. Então, na mediação, as partes envolvidas se convencem qual é a melhor solução e trilham um procedimento de cooperação e mútuo entendimento, que pode servir de exemplo educativo. Então, há um ditado popular que fala: os que a ferro ferem, a ferro serão feridos. Trazendo essa máxima para a ótica do direito, é possível vislumbrar
que toda vez que houver uma violação a um direito, a espada da justiça será acionada, a fim de retribuir a violação operada, tá? Ou seja, vai ter problema. Regras em uma negociação. Então, trazendo agora para a parte de uma negociação empresarial, tá? Como que ficaria essa questão? O que é importante que nós... Alguém mandou alguma mensagem, pessoal? Deixa eu ver. Sou eu, professor. No slide atrás, eu poderia detalhar melhor a respeito do que é extra e endoprocessual? Sim, endoprocessual é algo que está dentro do processo, e extra é fora do processo, ok? Então, ali ele pode ter tanto natureza endo quanto extraprocessual. Então, vamos dizer assim, aquilo que está algo fora do processo aconteceu no mundo fático, né? Aquele elemento, e depois isso foi levado para um contexto de um processo, ok? Então, os fatos originalmente que aconteceram são extraprocessuais. A partir do momento que você colocou no processo, aquilo virou endo. E pode ser que tenha alguma divergência numa contestação, em algum ato, num recurso. Então, é um conflito endoprocessual, ok? Aqui a parte está impugnando, está questionando aquilo que está sendo colocado. Então, é nesse sentido que aí você precisa... É como se fosse o percurso do conflito, é isso, doutor? Isso, como se fosse dentro do procedimento, né? Uhum. Quando já foi materializado, se tornou dentro do processo, ele é indo, né? Mas claro que a origem do conflito é extraprocessual. Não tinha uma... Até então, a partir do momento que foi judicializado, virou endo. Entendi, perfeitamente, obrigada. Imagina. Bom, então negociação, então. 5 maneiras de conhecer o futuro vencedor de uma demanda, né? Então triunfam, ou seja, ganham aqueles que não sabem, aqueles que sabem quando negociar e quando não. Sabem discernir, ou seja, diferenciar quando utilizar muitos ou poucos recursos. Possuem uma equipe cujas categorias superiores e inferiores têm o mesmo objetivo. Enfrentam bens preparados e concorrentes desprevenidos. Têm líderes competentes e não limitados por seus métodos. Ok? A arte da guerra e os mestres da negociação. Ó, tem um livro aí, quem quiser dar uma olhada. Então, estou dando uma brifada aqui nos principais pontos. Então, veja, eu vou fazer uma negociação, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro, vou comprar alguma coisa. Como que eu vou enxergar o quadro? Para ter uma vantagem, para eu saber lidar bem com o quadro. Quando eu negocio, quando não. Sei quando eu falo muito, falo pouco. Equipes superiores e inferiores têm o mesmo objetivo. Enfrentam bens preparados e concorrentes desprevenidos. A pessoa não se preparou para a reunião. Você vai fazer uma apresentação, eu preciso estar preparado, eu preciso saber o que eu vou falar. Eu vou bater no cara, eu vou derrubar, né? Tem líderes competentes e não limitados por seus métodos. Então, veja, é um pouco da leitura da pessoa também, né? Beleza. Processo de resolução de disputa. Uma passagem interessante desse livro aponta as regras dos negociadores. Então, estimativa, valoração, cálculo, comparação e vitória. Então, o cliente dá lugar às estimativas, essas dão lugar às valorações aos cálculos, e entre as comparações, as vitórias, ok? Então, Morton Belt classifica o processo de resolução de disputa como construtivo e destrutivo, né? Então, o processo destrutivo é caracterizado pelo enfraquecimento ou rompimento da relação social existente, a disputa, não que ela é conduzida. Então, a tendência é expandir ou tornar mais acentuada ao longo do seu desenvolvimento. Então, o conflito torna-se, independentemente das suas causas iniciais, uma feição de competição para cada parte, né? Então, não permite a coexistência e convivência das partes, tá? Então, já o processo construtivo tende a fortalecer a relação social já existente. As suas características são a capacidade de estimular as partes a desenvolver soluções criativas que permitam a compatibilização dos interesses que estão inicialmente contrapostos, a capacidade das partes ou do condutor do processo motivarem todos os envolvidos
para que prospectivamente, ou seja, futuro, resolvam essas questões sem atribuição de culpa, desenvolvimento de condições que permitam a reformulação das questões diante de eventuais impasses, disposição das partes ou do condutor, além das questões juridicamente tuteladas, todas e quaisquer questões influenciando a relação das partes, tá? Pirâmide de Maslow, pessoal, que esse cara é um psicólogo, né? E ele fala muito, estuda a psicologia humana, a mente humana, o que as pessoas entendem como sucesso, reconhecimento, validação, etc. E ele coloca lá as necessidades que nós, enquanto seres humanos, temos, né? A fisiológica, a de segurança, a social, de encontrar uma pessoa que você goste, de estima, ou seja, como eu me autoestimo, eu tenho uma autoestima boa, eu conquistei as coisas que eu tinha imaginado, e a autorrealização, que é o cume, né, é o topo da pirâmide. Então, a autorrealização é o desenvolvimento pleno dessas habilidades do indivíduo e a realização do seu potencial. Nessa visão de Abraham Maslow, cada indivíduo é dotado de propensão inata à autorrealização. Ou seja, todo mundo vem aqui e tem condições. A pessoa precisa saber explorar os recursos que tem, né? E saber conduzir de modo sábio para atingir o seu máximo potencial. E aqui a gente sabe que tem muita gente que se perde, né, pessoal? Ainda mais hoje em dia, nós estamos lidando com esse tipo de situação. Oi, Andréia, pode perguntar. Eu estou tentando desativar. Ah, tá. Tudo bem. Então, é importante que nós entendamos isso, né, pessoal? Essa questão da autorrealização, como é importante isso. Então, autorrealização. Quais são os pilares dessas relações positivas? Uma equidade, um respeito, a imagem das pessoas, né? Os indivíduos são dotados dessa característica da autorrealização. Percepção objetiva da realidade, plena aceitação da própria natureza, compromisso e dedicação a algum tipo de trabalho, simplicidade e naturalidade do comportamento, necessidade de autonomia, privacidade e independência, experiência de pico, místicas intensas, atitude de criatividade e alto grau de interesse social, ok? Então, quem é mais autorrealizado, uma pessoa que é mais voltada para o externo, para o social, né? Então, ela já está bem com ela tem uma certa segurança e ela consegue ajudar os outros também, tá? Então, por isso que a gente tem muitas fundações, trabalhos sociais ali que dão esses comandos às pessoas, né? A pessoa vai se abrindo. Então, acesso à justiça. A partir desses livros de Mauro Capelletti e Brian Gard, alteraram o direito que era estruturado. Então, tínhamos a visão tradicional, em que a demanda era patrocinada, Caio versus Tício, e no mundo global, ou direitos transindividuais, aqueles que transcendem o indivíduo e pertencem a todo mundo. O direito coloca-se ao lado da sociedade, tentando harmonizar os diversos interesses existentes em prol da felicidade da própria coletividade. Então, o direito, portanto, é atento aos costumes sociais e temos alguns métodos que são expostos, trazendo ali esses mecanismos, né? Dentre eles, os meios alternativos de solução de controvérsia, a negociação direta entre as partes, o mais eficaz e radical método para a solução de qualquer problema, é personalíssimo, preserva a autoria e a autenticidade dos negociadores, nada mais adequado, né? Autonegociada. Surgem os métodos que, embora tenham essa negociação, aproveitem a participação desses terceiros, dos facilitadores, que auxiliam as partes a atingir o estágio produtivo e a chegarem a um acordo, né? A mediação, a conciliação e as diversas combinações, por meio desses Alternative Dispute Resolution, ou meios alternativos de solução de controvérsias, tá? Em inglês, ADRs, né? Requisitos para ser mediador: deter bons conhecimentos para aprender o problema, deter conhecimento sobre o comportamento humano para entender, ajudar as partes, autoconhecimento suficiente para ser capaz de permitir as partes a serem criativas para criar a solução e não se envolver emocionalmente com o conflito, ok?
O Código de Defesa do Consumidor, vamos lá, visa com que as pessoas tenham suas demandas submetidas à proteção. Normas consumeristas. Então, o aumento exponencial no número de casos que são submetidos à análise do CDC. É um grande incentivo por parte dos operadores do direito, né? Fomentando o emprego da mediação, conciliação e arbitragem. Esse código, principal objetivo é incentivar fornecedores a criarem meios eficientes de controle de qualidade e segurança e mecanismos alternativos. Então, como o ouvidor público, o ombudsman ou ouvidor privado, representa a sociedade dentro da organização, assumindo uma postura neutra, sem ferir aspectos corporativos da empresa. Então, ele tem que manter o equilíbrio emocional para enfrentar harmonia aos interesses e às necessidades e exigências do consumidor. Teoria do conflito e cultura. Então, temos a lei de mediação e o novo código, uma alteração da nossa cultura jurídica, de uma cultura de litígio para uma abordagem satisfatória com real significado de acesso à justiça. Temos essas resoluções, a 125 de 2010 e a recomendação 50 de 14, devem resolver seus conflitos de forma consensual e amigável, né, para substituição das partes. Várias políticas públicas estão sendo fomentadas também, visando emancipar a atuação do cidadão diante desse sistema de justiça, por intermédio de um modelo de justiça consensual, ok? E podemos apontar que o profissional da advocacia exerce essa importante função de esclarecer os seus direitos e apresentar soluções criativas, atendendo ao interesse das partes. Previsão no Código de Processo Civil. Como é que foi? Então, a mediação é usada em conflitos multidimensionais ou complexos. Uma terceira pessoa neutra e imparcial facilita o diálogo entre as partes e é um procedimento estruturado com prazo definido, pois pode definir ou não o acordo. A conciliação é usada em conflitos mais simples ou restritos. A terceira pessoa pode adotar uma posição mais ativa, ok? No caso do acidente de trânsito que eu falei para vocês, o cara pode ser, porque as pessoas não se conhecem, e é um processo breve, que visa a harmonização da relação social entre as partes. Então, o conciliador, que atuará nos casos em que não há vínculo entre as partes, pode sugerir soluções, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação, né, para que as partes conciliem, ou seja, tem que ser algo voluntário entre elas, você não pode forçar, né? E o mediador atuará nos casos em que houver vínculo anterior, no caso de direito de família, e auxiliará a compreender essas questões, os interesses, e restabelecer a comunicação, as soluções que gerem benefícios mútuos, tá? Então, aqui um quadro comparativo de Câmara Arbitral versus Poder Judiciário, né? Na arbitragem, o tempo médio do processo, dias e meses, na Justiça Estadual, anos. O custo médio de um procedimento é muito inferior às custas públicas, as custas processuais e os honorários advocatícios têm um valor alto na Justiça. Na arbitragem, busca-se uma composição amistosa. Na Justiça, geralmente fica no campo adversarial. A possibilidade de negociação na arbitragem é ampla, na Justiça é restrita. Temos o sigilo do processo, que é sigiloso na arbitragem, na Justiça é público. Não há recurso na arbitragem, há vários recursos na Justiça, por isso que entramos nessa morosidade. Jurisdição não há, né? Não tem o poder de dizer o direito, o árbitro. Dispensa de valor da matéria, a competência fixada, né? Eficácia da sentença no título executivo judicial, 515.7 do CPC, precisa aguardar o último julgamento do recurso para ter o trânsito em julgado, para aquela decisão não poder ser mais impugnada, tá? Beleza, turma? Deu para pegar todas essas informações? Deu. Muita coisa? Muita. Mas ajuda, né? Muito bom. Que bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar os slides para vocês. Nós temos mais uns minutinhos para a gente estar dentro do cronograma. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver só. Vamos ver, essa professora é boa. Ah, eu preciso compartilhar a tela, peraí. Com vocês. Para vocês conseguirem, senão vocês não escutam o áudio. Só um minutinho. Peraí. Vocês me falam se estão escutando, tá, turma? Enquanto princípio, o que seria ter um direito de ação? A palavra acesso traz a ideia de alcançar algo. O direito de ação é o que dá a todas as pessoas o direito de ter acesso à justiça, de uma forma ampla, não só no sentido de poder propor uma ação no fórum, mas sim obter uma resposta judicial que seja realmente justa. Ter acesso à justiça representa a possibilidade de alcançar uma solução que seja justa, considerando a finalidade do direito, que é trazer paz social. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre o princípio de acesso à justiça, que também é conhecido como o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do controle jurisdicional. Apesar dos nomes meio assustadores, eu te prometo que vai ser um vídeo bem simples e fácil de entender. Então fique aqui nesse vídeo, porque rapidinho eu te explico o que é tudo isso. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos de muito valor. Em um primeiro sentido, o acesso à justiça é um princípio que determina que o poder judiciário tem a obrigação de examinar os pedidos de qualquer pessoa que queira ajuizar uma ação. E o que é uma ação? A ação é o poder de exigir do Estado uma prestação jurisdicional de seus conflitos de interesse. Ok, Cíntia, e que raios é uma prestação jurisdicional? Prestação vem da palavra prestar ou fazer alguma coisa. E jurisdicional vem de jurisdição, que significa dizer o direito no caso concreto. Ação é poder exigir que a justiça diga quem tem o direito em uma determinada situação. Enquanto isso, o processo é um instrumento usado para aplicar o direito de ação. Quando uma parte entra com uma ação, ela está pedindo que a justiça, através do juiz, diga quem tem o direito naquela disputa. E o processo é um instrumento utilizado para isso. O processo é a sequência de atos e nós vemos isso materializado através dos autos, que na época dos autos físicos, autos de papel, nós chamávamos de processo físico. Quero dizer, alguns lugares ainda têm processos físicos, mas a tendência é que isso deixe de existir. E agora nós temos os autos eletrônicos, que tramitam unicamente pela internet. Porque agora, cada vez mais, a tendência é que todas as justiças adotem os autos eletrônicos, que tramitam unicamente pela internet. Voltando a falar sobre o acesso à justiça, nós temos na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se do direito de acesso ao Poder Judiciário para demandar uma solução do seu conflito. Em outras palavras, todo cidadão pode recorrer à justiça caso perceba que pode ter lesão ou ameaça a algum direito seu, ou um direito que acredita que possui, pois depois a justiça vai dizer se o direito existe mesmo ou não. Outro significado para esse inciso é o de que existe uma garantia de que haverá uma solução justa ao jurisdicionado, ou seja, a parte do processo. Não basta ofertar apenas na teoria a possibilidade de ter acesso à justiça, se na prática as pessoas não têm esse acesso. Em decorrência desse princípio, nós temos a garantia da assistência jurídica aos carentes, a existência de defensorias públicas que ajuizam ações e cuidam dos interesses de pessoas hipossuficientes, ou seja,
pessoas carentes, pessoas com poucos recursos financeiros, é algo que advém do princípio de acesso à justiça. Afinal, na maior parte das ações que tramitam na justiça, é obrigatória a presença de advogado. Mas nós sabemos que nem todo cidadão tem condições de pagar pelo serviço desse profissional. Ter defensoria pública é propiciar acesso à justiça. Desse princípio também decorre a preocupação de assegurar a paridade de armas entre os litigantes ou entre as partes no processo. Imagine como seria um processo sem os princípios do contraditório e da ampla defesa, por exemplo. Um processo em que uma parte acusa, mas a outra não pode se defender. Nós não poderíamos falar em acesso à justiça. Para finalizar, nós podemos pensar que a ação também deve ser vista como o direito de exigir um provimento jurisdicional que seja célere. As partes têm o direito de obter a solução da causa em tempo razoável, de acordo com a função social do processo, de pacificação da lide, ou trazer paz a esse conflito de interesses, trazendo paz social. A celeridade está intimamente ligada à ideia de justiça. Afinal, dependendo da demora em ter uma resposta da justiça, talvez o direito até mesmo pereça. Justiça que tarda não é justiça. Rui Barbosa tem uma frase que diz mais ou menos que justiça atrasada é uma injustiça institucionalizada. E é isso mesmo. Esse assunto da morosidade da justiça é bem complexo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Deixa você o convite para assistir a esse vídeo e também a outros aqui do canal. Fazendo maratona Cientiaflix, você vai rapidinho entender muito. Fazendo o áudio de algum aluno aí, pessoal. Acho que da Aline. Vamos lá. Muita coisa sobre o direito e a sua mente vai se expandir para muitos assuntos. O conhecimento liberta e eu não tenho nenhuma dúvida de que uma nação mais evoluída passa necessariamente por termos cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres. Cidadãos que conhecem as leis, que são nada mais do que as regras do jogo do nosso convívio em sociedade, e sabem ter essa percepção de quando alguém está infringindo as regras, bem como entendem o que fazer diante de situações de injustiça. É impossível tomar atitude se você não sabe sequer o que dizem essas regras, ou quem criou as regras, ou a quem essas regras beneficiam. Ter o conhecimento do direito é importantíssimo, mas poucas pessoas detêm esse saber. Então eu deixo aqui os meus parabéns a você por ter chegado até aqui nessa explicação. Meu conselho de amiga é que você continue nesse estudo. Não pense que é... Volte aqui no canal e estude. Bom, ela tá fazendo muita promoção agora, né? Então, turma, estão escutando? Há um vídeo falando um pouco essa questão de acesso à justiça, né? Então veja a importância, que é um tema realmente muito debatido, o princípio do acesso à justiça. Nós temos essas ondas renovatórias, nós temos, eu acho que é um tema bastante importante para vocês se aprofundarem nisso, o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, que é o princípio da paridade de armas que ela colocou, que é um princípio que você precisa para garantir o contraditório e ampla defesa, proporcionar armas no mesmo nível, tanto a uma parte quanto a outra, senão você não atinge a equanimidade necessária em uma demanda, tá? Então, turma, é isso para esse primeiro encontro. Eu vou passar os slides a vocês, tá? Via Vanessa, suporte ESA. Andréia, veja essa questão da sua participação. Para ser... Eu não consegui, professor, realmente... Tá dando que eu não estou cadastrada. Eu tentei várias vezes. Eu vou até pedir agora. Não sei se tem alguém do suporte que me auxilie nisso. Eu peço que o pessoal do suporte, se tiver alguém presente, que passe aí a forma correta de ajudar a Andréia, tá? Para ela conseguir depois ter o certificado no final. Tudo bem, turma? Tudo certo, professor. Muito obrigada, viu? Então eu agradeço, tá? Muito obrigado, pessoal. Professor, o senhor sabe mais ou menos quando o senhor consegue disponibilizar os slides? Eu já vou mandar já para a Vanessa, ela já ótimo. vai subir para vocês.
tá? Perfeito. Obrigada, hein? Imagina. Até amanhã, então, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.